Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais uma vez junto aqui nesta manhã de domingo, agradecendo a Deus mais uma vez pelo milagre ter feito em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por cada um de nós. Então, queridos irmãos, hoje vamos compartilhar a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13, do 9º ao 13º, que podemos ver aqui que é o chamado de Mateus. Então, queridos irmãos, podemos compartilhar a palavra quando Jesus ele convida a Mateus. E vejamos o que diz o texto, que diz: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores a arrependimento. Então, queridos irmãos, podemos ver aqui que naquele momento Jesus passa na alfândega, ali onde está provavelmente aqueles navios, tudo, e ele vê Mateus ali sentado. E ele convida a Mateus. E como diz o texto, já na parte B, um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então, queridos irmãos, aqui é um dos exemplos que nós podemos ver que Jesus, ele estava com todos. Ele não tinha acepção de pessoas. Ele não escolhia pessoas. Quem chegasse, ali ele acolhia. E às vezes, queridos irmãos, nós como cristãos, não quero falar naquelas pessoas que ainda não são cristãos, mas vamos falar de nós que somos cristãos, que às vezes, queridos irmãos, temos que ler realmente esse texto e ver o que o texto diz. Quantas pessoas nós temos desviado para não ter contato? Quantas pessoas que são pecadores, que precisam ouvir a palavra de Deus? E temos, às vezes, desviado pela questão social da pessoa. Talvez o nosso eu, o nosso lado social esteja acima do amor. E podemos ver mais aqui o texto quando ele diz assim: E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então veja o seguinte: eles viam em Jesus que eles ainda seguiam pelo milagre, pelo que Jesus fazia, e era a curiosidade, porque eles precisavam também de estar ali. Porque eram pessoas que estavam a criticar, eram pessoas que ainda faltava reconhecer esse amor fraterno que existe em Jesus. E o versículo seguinte diz: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe:
não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Então, queridos irmãos, veja como o texto ele é simples e objetivo. Não precisa de cuidado os que estão bem, mas precisa de cuidado os que estão precisando ser tratado. Então aqui é bem claro, Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Então, queridos irmãos, precisa de Jesus aquelas pessoas ainda que falta entender o agir de Jesus em suas vidas. Ele se refere a essas pessoas que poderiam naquele momento, como foi chamado Mateus, eu vou aleatoriamente falar alguns nomes, talvez Jesus chegasse hoje e dissesse assim, Judete, Cristina, Silvana, Valéria, Carla, Vanessa, Neide, Ruth, Fernanda, e assim, e outros nomes. E também chegasse para alguns homens, também chamasse Reginaldo, João, Erivaldo, Jaziel, Douglas, Luciano, Everton e outros nomes, até também Miqueias. E aí, queridos irmãos, já pensou se você tivesse esse chamado? De que maneira você ficaria? Será que você agiria da mesma maneira que Mateus levantou-se e seguiu? Então, queridos irmãos, o chamado de Jesus, eu dou graças a Deus, porque essas pessoas que eu citei são pessoas que eu conheço, são pessoas que já são de Jesus. Mas vocês já pensaram se existir outros nomes iguais que ainda não tiveram esse convite de Jesus? Ou alguns desses que eu falei que precisa realmente se levantar e seguir a Jesus, dizer hoje eu estou aqui, eu estou à tua disposição, Senhor, para te servir. Que alegria Jesus teria! Então, queridos irmãos, são situações que a gente vê aqui. Até dizendo, pastor Jader, vem também. Oh, queridos irmãos, que alegria! E outros que pode ser chamados José, Maria e diversos, Carlos, Marcos, Maurício e muitos. Queridos irmãos, eu sou tão falho que até alguns do meu conhecimento, das minhas ovelhas, posso ter esquecido. Mas, queridos irmãos, Jesus, ele não esquece de ninguém. E hoje, ele está te chamando. Porque você pode estar precisando de ter aquele carinho especial. E vocês vejam, queridos irmãos, que o versículo 12, o 12º de Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe, não necessita de médicos que são, mas sim os doentes. E o último versículo, nós podemos ver que ele diz assim, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então ele convida a qualquer um para que se arrependa. E podemos ver ainda, queridos irmãos, até o significado. O que seria misericórdia? Misericórdia, queridos irmãos, é compaixão despertada, é perdão, é piedade, é caridade.
Então, por isso que pedimos, Senhor, que usa da tua misericórdia, do teu perdão, da tua piedade, da tua caridade com cada um de nós. Senhor, me permita até dizer, com cada nome desse que eu citei, e sacrifício. Sacrifício, queridos irmãos, quer dizer renúncia em favor de outro. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A maior renúncia de Deus foi Ele dar o Filho dele para morrer na cruz por cada um de nós. Para que podemos ter realmente a vida eterna. Depende de cada um de nós. Não depende de Jesus. Não vai depender de Deus, porque Ele dá o livre arbítrio para cada um fazer a sua escolha. Então, queridos irmãos, que Deus possa estar abençoando a cada um. Não deixe hoje de ir para a igreja mais próxima da sua casa. Hoje é domingo. Para nós que somos batistas, é o dia que estamos ali adorando ao Senhor. Estamos situados ali no setor 3, rua 6, na Enseada dos Corais. É um prazer estar com cada um de vocês ali presente. Quer compartilhar a palavra do Senhor? Estamos juntos em adoração. Se for distante, querido irmão, procura a igreja mais próxima da tua casa, para que tu possa estar compartilhando a palavra do Senhor. Eu vou estar orando por cada ouvinte desta palavra e com cada família representada. Nosso Deus e Pai, queremos nesse momento te agradecer, Pai, porque tu não tem esquecido de nós. Queremos te agradecer, Pai, porque tu cuida de cada um. Te agradecemos pelo milagre que fizesse em cada vida, nos dando o direito de viver. Eu quero, Pai, neste momento, entregar a cada família representada, de cada ouvinte dessa palavra. Cuida, Pai, de cada pastor, de cada diácono, de cada, Pai, líder da tua palavra, Pai. Líder das igrejas. Eu quero, Pai, te entregar toda a liderança e todos os membros da igreja. E também aqueles ainda que não tiveram a oportunidade de te entregar, Pai, e ouvir o teu chamado. Talvez esteja até na relação que eu falei. E que Deus nos abençoe. E que Deus conforte a cada família nesta manhã de domingo, neste domingo que nós estamos a compartilhar a palavra do Senhor. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Às 9 horas, abertura da EBD. Às 9h30 começamos a EBD. E às 17h30 começamos o nosso culto. E terminamos às 19h30. Que Deus abençoe. Estamos lhe aguardando a sua presença. Um domingo de paz e amém.